É possível que os reis sumérios tenham vivido e governado por centenas e talvez até milhares de anos? E se for isso, os chamados reis antigos podem ter sido os nossos antepassados extraterrestres? Seres alienígenas que criaram o homem usando seu próprio DNA? Há aqueles que acreditam que a questão já foi respondida há mais de 35 anos. Cidade de Nova York, 1976. O autor e pesquisador Zecharia Sitchin publicou seu livro O 12º Planeta, apresentando sua interpretação revolucionária sobre as divindades Anunnaki. Após ter estudado as tabuletas cuneiformes sumérias por 30 anos, ele afirma que os chamados deuses sumérios eram, na verdade, extraterrestres que desembarcaram na Terra, na Mesopotâmia, há mais de 450 mil anos. De acordo com as traduções de Sitchin, os Anunnaki não só criaram os seres humanos, como também tiveram um papel na queda da humanidade, quando uma grande enchente destruiu quase toda a vida na Terra. Mas por quê? Qual era o propósito das visitas terrenas dos Anunnaki? E por que eles criariam uma criatura conhecida como homem? Zecharia Sitchin escreveu uma série de livros bem aceitos sobre os Anunnaki, onde ele acreditava se tratar de entidades extraterrestres de um planeta chamado Nibiru, do qual houve muita controvérsia sobre se o planeta existia ou não em nosso sistema solar. A teoria dele era que eles melhoraram a raça humana e que a usou como uma espécie de escravos. Sitchin compreendeu, baseando-se na sua interpretação das tabuletas, que essa missão foi feita por causa de um dano na atmosfera deles, ao redor do planeta Nibiru. E quando eles vieram, foi para extrair ouro. Os Anunnaki tinham danificado a atmosfera deles, e usando o ouro, eles descobriram que podiam corrigir esses buracos atmosféricos. E então vem a história da nossa humanidade. Os Anunnaki literalmente vieram à Terra para extrair ouro. E quando perceberam que era um trabalho árduo de se fazer, eles nos criaram como uma raça de trabalhadores para fazermos o serviço. A hipótese de Zecharia Sitchin de que os Anunnaki vieram à Terra para extrair ouro e de depois ter criado os seres humanos para executar a tarefa era algo ousado e polêmico. Não é necessário dizer que isso não foi aceito pelos estudiosos tradicionais, que a interpretação das tabuletas de Sitchin não só está correta, como também fornece provas convincentes de que os Anunnaki criaram a humanidade. E se toda a história dos Anunnaki for uma história global, sobre uma inteligência que não é humana e que estava manipulando os genes no planeta todo, que não se trata só de ouro, que foi uma base planetária. Dizem que os Anunnaki vieram de Nibiru. E eles acreditam que Nibiru é uma estrela, um portal e um lugar de cruzamento, abrindo a possibilidade dos Anunnaki serem de fato viajantes das estrelas através dos portais estelares e dos buracos de minhoca. Será que as descrições de Nibiru na verdade oferecem as provas da origem extraterrestre dos Anunnaki? E se for isso, pode ser que os contos semelhantes dos seres de outro mundo que desceram do céu, não só na Mesopotâmia, mas no mundo todo, forneçam mais evidências de que uma raça celestial avançada veio à Terra em um passado distante? Talvez as respostas possam ser achadas nas misteriosas ruínas de uma antiga rainha suméria. em 1927. Sudeste do Iraque. Ur. Durante escavações avançadas na antiga cidade mesopotâmica de Ur, o arqueólogo britânico Leonard Woolley descobriu os restos mortais da rainha Puabi. De acordo com os relatos, a rainha foi encontrada com um raro crânio grande, semelhante aos crânios de alguns faraós egípcios. O crânio da rainha oferece mais uma prova da origem extraterrestre da humanidade. A descrição da rainha era bastante incomum. Ela tinha uma cabeça enorme.
Ela não era um ser humano normal. Talvez não fosse uma Anunnaki completa, podia ser uma mistura. Há um esforço sendo feito para tentar conseguir a análise genética dos ossos. Tem algumas características que fazem referência aos genes dos Anunnaki. É assim que os Anunnaki supostamente se pareciam, com esse crânio no formato de uma cabeça de cone. Então, naturalmente, nós pensamos que ela é uma dos Anunnaki originais. Ou certamente é uma mistura de extraterrestres com humano. O interessante na Rainha Puabi é que ela é a primeira da dinastia que é rainha e ou sacerdotisa. O fato dela ser a primeira da dinastia significa que ela estava bem próxima ao reinado dos Anunnaki. Isso a coloca em uma posição singular, porque ela de fato guarda o segredo. Ela pode ser a prova para sugerir se é verdade ou não se os Anunnaki antigos eram reais fisicamente e se houve especificamente o cruzamento com eles. Mas se os crânios incomuns encontrados na Mesopotâmia e em outros lugares são realmente evidências do reinado dos Anunnaki na Terra, será que as lendas sobre eles terem descido do céu também são verdade? E se for isso, o mesmo pode ser dito sobre as outras lendas que descrevem seres semelhantes encontradas nos textos antigos do mundo todo. Os anjos. As serpentes voadoras da América Central. O povo estelar de Anasazi. A noção de que seres de outro mundo vieram dos céus à Terra. É um dos temas mais comuns na mitologia antiga e na religião. Será que as histórias de fato têm um fundo de verdade? Se olharmos para trás e checarmos a história antiga, vamos encontrar histórias bastante parecidas. Todas as histórias falam de entidades superiores, mágicas e poderosas, e todas elas vêm do alto. Quando analisamos a mitologia, depois vamos aos contos do povo das estrelas. E então vamos para os Anunnaki. E é uma coisa só essa similaridade ao redor do planeta, que faz com que digamos que alguma coisa precisa ser a responsável pelos mesmos sonhos, a mesma mitologia, a mesma ideia de que a vida veio das estrelas. Em todo o mundo, encontramos histórias de seres sobrenaturais ou extraterrestres que vieram à Terra e influenciaram a humanidade. Isso levanta uma questão. Existem diferentes raças de seres que vieram das estrelas e influenciaram todas essas culturas? Ou é possível que, na verdade, seja uma raça de seres, que são os Anunnaki, que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres? As lendas do mundo todo, dos chamados deuses, realmente ajudaram a provar que o homem da antiguidade de fato estava em contato com seres extraterrestres? E se for isso, é possível que os contos religiosos de seres de outro mundo que cruzaram com os humanos sustentam a noção de que as histórias dos Anunnaki são baseadas em fatos históricos? Segundo alguns pesquisadores, a resposta pode estar na história de Nephilim na Bíblia hebraica, Gênesis. Os Nephilim são mencionados no 6º capítulo de Gênesis, onde temos os filhos dos deuses, que acasalam com as filhas dos homens, nascendo então uma população sobre-humana. Os Nephilim são descritos em algumas traduções como gigantes. A relação entre os Anunnaki e os Nephilim é, na verdade, uma história de duas culturas, mas estão relacionadas. Os Anunnaki eram a casta de Deus e criou o homem primordial para escravizá-los, enquanto os Nephilim eram descendentes daqueles que desceram à terra e se misturaram com os humanos. Agora, esses seres podiam ser gigantes em estatura, mas também sabemos que os Nephilim possuíam magníficos conhecimentos sobrenaturais e que os dividiam com algumas partes da humanidade. Sabe-se que na mitologia grega, Zeus, o soberano dos deuses, foi pai de 2 filhos híbridos, Hércules e Perseu, os dois com mulheres terrenas. E o apócrifo livro de Enoque descreve alguns seres conhecidos como os Vigias.
que são anjos que caíram do céu e geraram filhos com os humanos. Esses contos podem realmente ter suas origens nas antigas histórias dos Anunnaki? A história dos Anunnaki pode até parecer algo que saiu de uma ficção, mas quando comparamos o fato de que todas as culturas ao redor do mundo, desde os hindus, os gregos, romanos, egípcios, maias, no mundo todo, temos uma descrição semelhante de seres chegando à terra dos céus, tendo filhos que logo depois eram semideuses e semi-humanos. Mas se as lendas dos deuses, anjos e gigantes que vêm à Terra e fazem filhos com as mulheres humanas são possíveis de se acreditar, há necessidade de ter alguma prova nas diversas representações dos Anunnaki como criaturas gigantes e aladas. As evidências foram achadas por toda a região anteriormente conhecida como a Mesopotâmia.